Então, esse é o capítulo 4 de Gênesis, e a gente já pega o texto no início. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. A gente vai dividir o capítulo 4 de Gênesis em 3 partes. Eu vou falar dessas 3 partes, mas antes eu quero só trazer uma ilustração para a gente. Vocês já ouviram falar da história de Ícaro e Dédalo, da mitologia grega? Dédalo era um grande construtor. Ele fazia coisas assim, ele era o maior construtor da sua época. E Minos, o rei daquela província, no decorrer da história, Minos prende Dédalo e o seu filho Ícaro dentro de um labirinto. Mas Dédalo, ele é um grande construtor, ele tem ideias maravilhosas e mirabolantes. O que Dédalo faz? Ele cria asas, ele cria um mecanismo de asas para que Ícaro possa fugir daquele labirinto que eles estavam fadados a viver a vida toda, presos, enclausurados, andando, vivendo sem rumo. E o que acontece? Ícaro consegue voar, o mecanismo funciona, mas Ícaro não consegue voar, porque Ícaro vai voando, ele se empolga e ele começa a voar perto do sol. Aí as suas asas derretem, que é feito com mel e com outras coisas que acabam se consumindo perto do sol. E aí o que acontece? Ícaro cai do seu voo. Qual que é o problema de Ícaro? Ícaro estava voando, aparentemente estava dando tudo certo, mas Ícaro era um homem, Ícaro não era um passarinho. Por mais mirabolante e grandiosa que seja a ideia de Dédalo, não conseguiu resolver o problema. O nosso texto, ele reflete muito disso, porque, como eu propus no título, a vida como ela é. Se a gente não aceitar a vida como ela é, a gente vai viver tentando alçar voos, tentando criar planos mirabolantes para sairmos desse labirinto que é a vida. Mas a gente vai sempre esbarrar em um ponto, no que nós somos. Nós somos frágeis, nós somos de barro, nós não somos passarinhos. É o Salmo 8, nós somos homens, nós não somos anjos, nós não somos animais. Qual é a parte que nos cabe nisso então? O capítulo 4 de Gênesis começa assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E como que a gente não pode ler o capítulo 4 de Gênesis fazendo a pergunta que todo mundo que começa a ler Gênesis faz? Qual a pergunta que nós não devemos fazer? Lá no versículo 17, coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Que mulher é essa? Porque até então, antes do 17, só é nos apresentado esses 2 filhos de Adão, Caim e Abel. Por que a gente não deve se fazer essa pergunta? Porque essa pergunta é uma boa pergunta, mas não é a pergunta mais inteligente. O que é Gênesis 4 até o 6? A gente está lendo uma genealogia, é a descrição de uma dinastia. Então nós temos os nomes dos homens, dos cabeças de cada família. Abel não é descrito como quem tem uma descendência. Então, o que acontece? No capítulo 4 de Gênesis, repara que o 17 começa igual ao versículo 1. Versículo 1: coabitou o homem com Eva, sua mulher. E aí vai falar dos 2 filhos, vai abrir um parênteses para contar a história dos filhos. E a partir do 17, coabitou Caim com a sua mulher, e vai começar a contar a dinastia de Caim, do outro filho. Os outros personagens na história, eles não são interessantes, porque eles não são primordiais para a história de Gênesis. O que nos interessa na história de Gênesis? Não são todas as criaturas, todos os homens criados. É o que o livro de Gênesis, no capítulo 4, tem a nos dizer. E o livro de Gênesis não tem a nos dizer como é que os homens começaram a se desenvolver em famílias. Mas o capítulo 4 de Gênesis vai nos dizer como essas famílias começaram a viver depois do quê? O que acontece no capítulo 3? Depois que o pecado entra no mundo.
como que esses homens vão viver, como a genealogia vai se instaurar depois que o pecado está no mundo, depois que Adão e Eva amaram o pecado e atenderam a palavra da serpente. Então a gente vai dividir o capítulo 4 em 3 partes. Do 1 até o 16 nós vamos falar sobre o varão e o seu irmão. Do 17 até o 24, sobre a perca da esperança, a desesperança. E do 25 ao 26, nós vamos falar sobre a verdadeira esperança, a recuperação, a recepção do que é uma esperança verdadeira. Então a gente vai ver que muitas pessoas são omitidas nessa narrativa, porque o único propósito da narrativa da descendência é falar de descendência. Então coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Uma coisa interessante também, a gente vai ver na frente, é que o capítulo 4 começa falando: coabitou o homem com Eva, a sua mulher. E ele se encerra lá na frente: tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Eva é chamada de mulher no final do capítulo, e Adão recebe o nome de Adão. Mas no início, o homem é chamado simplesmente de homem, e Eva que recebe o nome. Então a ideia é justamente essa, de que aqui no início a personagem que está destacada é Eva, porque coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta mulher concebeu e deu à luz a Caim. E aí o que essa mulher diz sobre Caim, o seu filho? Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Eva dá valor para Caim. E é esse que é o ponto. Por isso que Eva é destacada no início. Eva, ela é feliz porque Caim talvez seja a resposta do que o Senhor falou com a serpente. Eu vou providenciar uma semente que vai pisar na cabeça da serpente. E Eva, finalmente chegou a semente. Caim está aqui. E Eva dá valor para Caim. Eva é essa mãe que dá valor ao seu filho. Sim, eu adquiri um varão, um primogênito, com auxílio do Senhor, meu primeiro filho. E esse é o ponto de destacar, porque Caim, em muitas vezes no capítulo 4, ele vai agir exatamente igual à sua mãe, que tanto lhe ama. A gente vai ver que ele tem aparências de Eva, bem mais parecido, enquanto Abel se destaca por não ser tão parecido com a sua mãe. Adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. O varão e o seu irmão. Caim é o varão adquirido com auxílio do Senhor. Caim é o varão conquistado com a ajuda do Senhor. Olha que festa, que maravilha. Abel, quem é Abel? É meramente apenas o irmão de Caim. Qual que é a importância de Abel na história? É o irmão de Caim. Caim é que é o varão adquirido com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, e aí percebe como que a Bíblia coloca, se passaram muitos tempos. Provavelmente Caim já era casado. Provavelmente Caim já tinha filhos e descendência. A descendência vai ser destacada a partir do versículo 17. A ideia é que o texto é paralelo. Então Moisés fala, abre uma caixinha para falar de Caim e Abel, continua a descendência a partir do ponto que ele parou, lá em Caim e Abel. Então aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O primeiro a trazer a oferta no texto é Caim. É o varão da importância. Ele se levanta e vai trazer a oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ponto. Qual que é a diferença da oferta deles dois? Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Os dois trazem ofertas. E o Senhor não está preocupado com quem vai trazer a oferta mais valorosa. Para o Senhor não tem julgo de valor aqui se os animais do rebanho de Abel valem mais do que os frutos da terra de Caim. A descrição das ofertas começa com quem? Falando sobre os ofertantes. O ponto não são as ofertas, o ponto são os ofertantes. Quem oferta, percebe?
versículo 3: no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O que a gente vai ver no texto é que Deus não aceita as obras das pessoas de quem Ele não se agrada. O problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Deus não está interessado em receber as obras de quem não está interessado nele, por assim dizer. O que o texto está nos dizendo? Deus só aceitará as obras daqueles que previamente Ele amou e Ele os capacitou a entregar as obras. É como o profeta, Deus fala com o profeta Samuel: eu vejo o que o homem não vê. Deus vê como o homem não vê. Deus vê coisas que a gente nem imagina. E aí nós somos os que olham para as ofertas. Deus é o que vê o coração e vê quão miseráveis são os corações de todos os ofertantes. Mas Ele é quem nos ama primeiro. Então Abel traz das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Ponto final, continuação do versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Qual o motivo? Por que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não de Caim? A gente não sabe, Ele não está interessado em nos dizer o porquê. Ele está interessado em dizer que Ele não se agradou. Vocês percebem o que acontece no início do texto? Caim recebe valor da sua mãe. Caim recebe valor de Eva. Eva dá valor a Caim. Mas Deus dá valor a Abel. Deus dá valor ao Abel, que é meramente o irmão. Deus dá valor a Abel, que não teria tanta proeminência, não seria tão destacado no texto. Então o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, simplesmente. E o que vai revelar para nós o motivo que o Senhor não se agradou dos ofertantes é justamente a continuação do versículo 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então Caim fica irado porque o Senhor não se agradou da sua oferta. Caim fica irado e revoltado porque o Senhor não se agradou do que ele ofertou, e o seu semblante se descai. E o que a gente está vendo acontecendo com Caim aqui? Você já parou para pensar o que é ser feliz? O que é ter felicidade? Caim acabou de perder a sua felicidade. Provavelmente Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, os filhos daquele casal que esperavam pela resposta do Senhor, eles aprenderam com Adão e Eva o que eles aprenderam com Deus, a ofertar ao Senhor. E no fim de uns tempos, Caim, ele vem ofertar ao Senhor, mesmo não querendo, mesmo não sendo um homem regenerado, um homem que ama ao Senhor, ele vem ofertar, e o Senhor não está interessado nisso. Eles aprenderam com seus pais, e Caim talvez faça exatamente como ele aprendeu com a sua mãe, mas ele não é agradável ao Senhor. E o que acontece na primeira vez que o Senhor não se agrada de Caim? O que ele faz? Ele se ira e ele perde toda a sua felicidade. Ele se ira e ele perde, o seu semblante se cai, ele fica totalmente irado. Ele fica irado contra o Senhor. Você já brigou com alguém? Já sentiu mágoa de alguém? E agora imagina você sentir mágoa de alguém do qual você não pode evitar, você não pode escapar. Você sentir mágoa de Deus, o Deus Criador. É isso que Caim sente. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que lhe descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. É só você fazer o que é certo, não é isso? Não é isso que você aprendeu? É só você fazer o que está nas regrinhas, é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então esse é Caim. Caim é viciado em aprovação. Caim é viciado em ser aprovado, e na primeira vez que ele é desaprovado, ele fica irado. Um viciado em aprovação, toda hora ele está com o sentimento ferido. Quem é viciado em aprovação, qualquer coisinha que acontece, ele fica magoado, porque ele foi desaprovado. Assim como Caim.
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E Deus fala isso com Caim: o pecado está te espreitando. O pecado está apenas aguardando uma oportunidade, como um leão está ali à porta. O pecado está te buscando. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E aí, como eu falei sobre as nuances do filho e da mãe, vocês lembram qual foi a última vez que essa palavra é proferida na Bíblia? No capítulo anterior, Gênesis 3,16, quando Deus fala com Eva: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O seu marido vai dominar sobre o seu desejo. E é assim que ele fala com Caim agora. Então, qual que é o problema? O problema é o desejo? Certamente. O problema é a oferta? O problema principal é o ofertante. E o desejo, ele flui do ofertante. A gente está vendo a vida como ela é verdadeiramente. O pecado entrou no mundo. Caim ama o que é mal, Caim ama o pecado, e Caim ama ser aprovado, e Deus vem falar: você é melhor do que o seu irmão, como seus pais disseram. É isso que Caim queria ouvir. Sim, Caim, você é o varão, você é o primogênito, você é o melhor. Seu irmão Abel, seu irmão é fraco, seu irmão é pequeno, ele é somente irmão, você é o varão. Mas toda a expectativa de Caim cai por terra. E por que eu estou falando isso, irmãos? O que a gente vai ver que vai acontecer com Abel agora. Abel não vai deixar descendência. Aliás, a gente leu em Hebreus o que é a descendência de Abel. A gente é chamado a viver como Abel. Então já imagina qual a grandeza, a maravilhosa grandeza que é viver como o irmão e não como o varão. Imagina a maravilhosa grandeza que é viver como alguém do que vai acontecer no versículo 8. O problema é exatamente esse, é o que aconteceu comigo, que acontece comigo, e se não acontece com você, tem alguma coisa errada. O problema é que nós nos identificamos com Caim. Nós não nos identificamos somente com Abel. Parece que tem um pouco dos dois em quem nós somos. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, quem aqui quer viver como Abel? Como a vítima? Como quem vai ser morto? O que os homens querem naturalmente? Como falar, a vida como ela é. O que todos os homens querem? É voar, subir o máximo que der. É crescer, é expandir, é ser quem domina, que domina os outros, mas não quem domina a si mesmo. Esse é o desejo de Caim, é dominar sobre o seu irmão, é ser maior do que o seu irmão. Porque Abel, como eu falei no início, é porque talvez escutando isso a gente pensa: não, eu sou como Abel também, eu sou desprezado, eu não tenho tanto valor para as pessoas, eu não tenho tanto valor para os meus pais, eu sou como Abel. Mas Caim experimentou ser desprezado, e pior ainda, ele experimentou ser desprezado pelo Senhor. Então, se nesse caso a gente se identifica com Abel somente por uma característica, nós nos identificamos com Caim por todas as características. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Imagina o convite de um irmão para ir ao campo, coisa maravilhosa. E Abel vai com ele ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse é o pretexto hipócrita de uma amizade falsa. Esse é o pretexto hipócrita da amizade dos ímpios, que tem interesse em si mesmos, que tem interesse em conquistar os outros, em dominar os outros, mas em contraste com o versículo 7, não tem interesse em dominar a si mesmo, em dominar o pecado que está o espreitando. Ele quer dominar sobre o menor. Esse é o interesse de todos os homens em serem primogênitos. Não dá para a gente esperar, de modo algum, você deve esperar a justiça de um ímpio. Caim é esse ímpio.
Não dá para esperar que o ímpio vai agir como justo, porque, como a gente falou no início, esse era o sonho de Ícaro, ser o que ele não é e conseguir voar. Mas não dá para ser o que não é. E fica exposto de repente tudo o que Caim é, tudo que ele era. Você pode pensar que Deus é injusto por recusar a oferta de Caim, mas olha só, olha quem é Caim. Deus é justo. Você pode pensar que Deus é injusto por recusar a oferta de Caim, mas Deus é misericordioso por receber a oferta de Abel, que era somente o irmão, era somente o menor. Ele era, inclusive, literalmente o mais novo, então ele era o menor em todos os sentidos. Ele era o pequenino, que a gente leu no Salmo 8. Ele é o de quem o Senhor toma causa. Disse o Senhor a Caim, versículo 9: onde está Abel, teu irmão? Onde está Caim, Abel, seu irmão, o irmão que você matou? E o Senhor dá a Caim a oportunidade de confessar. Mas como nós falamos, quem é Caim? O Senhor dá a Caim a oportunidade de confessar, e Caim responde: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu que sou quem cuida do meu irmão? E essa é a noção que nós perdemos na igreja moderna, na nossa vida moderna. Você é sim responsável pelo seu irmão. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Do contrário, nós somos Caim. Do contrário, nós agimos como Caim. Mas quem nós somos? Nós lemos o texto de Hebreus 11:4. As nossas ofertas são agradáveis por causa de quem nós somos, amados, não por causa das nossas ofertas. Onde está o seu Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E ele tem essa oportunidade de confessar e ele recusa. Mas nada se esconde de Deus. Não se pode esconder nada do Deus soberano que conhece todas as coisas. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra contra mim. Eu sei o que você fez. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. E aí, como eu falei sobre as semelhanças dessa história com o capítulo 3, e como que o pecado no mundo está se desdobrando, a gente vê lá no versículo 6, nós já passamos, o Senhor pergunta: por quê? Por que você anda irado? Como lá no versículo 9 do capítulo 3, onde o Senhor pergunta, por quê? Por que você está assim? A gente vê no versículo 9, o Senhor pergunta: onde está o teu irmão? Como o Senhor pergunta para Adão, vamos voltar lá no 3:9, para a gente ler. Chamou o Senhor Deus a homem e lhe perguntou: onde estás? Onde você está? Onde está o seu irmão? Você percebe como que a falsa religião, ela é hipócrita? Ela é falsa justamente por isso. Ela oferece por interesse em ser aprovado. Essa é a falsa religião de Caim. Essa é a falsa religião dos que não são filhos verdadeiramente, dos que amam o pecado instaurado. Olha o que o Senhor pergunta no versículo 10: o que fizeste? O que você fez? Nada se esconde de Deus. Como no versículo 13 do capítulo 3. Parece que a mesma história está se repetindo aqui. É porque a mesma história se repete nas nossas vidas. O Senhor sabe, irmãos. E o Senhor nos dá a oportunidade de confessar. E o Senhor nos pergunta: o que você fez? O que fizeste? Versículo 12: quando lavrares o solo, e essa é a maldição do Senhor, serás fugitivo, não dará ele a tua força, será fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Mas eu serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Você percebe qual que é a preocupação de Caim? Caim não está preocupado com a maldição que o Senhor lhe deu, de não ser amado pelo Senhor. Isso não importa mais para Caim. Caim é esse destruidor. Caim é esse hipócrita. O que ele está preocupado? Ele não está preocupado com o que o Senhor pensa dele. Ele está preocupado com o que os homens pensam. Eu vou andar errante pela terra, e quem se encontrar comigo vai querer me matar. Para Caim importa que os homens saibam. E Deus? É como se ele dissesse assim: não, Deus já sabe. Eu tentei enganar Deus, mas não deu, beleza. Mas Deus sabe todas as coisas.
O que me importa é a vergonha que eu vou passar diante das pessoas. Esse é o ressentimento covarde de Caim. Ele é covarde, ele fica ressentido, ele não tem coragem de se arrepender, ele não tem coragem de pedir perdão ao Senhor. Ele é covarde, e esse é o ressentimento que ele guarda em si. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então o Senhor coloca um sinal que humilha Caim a si mesmo. Os homens não sabem o que você fez. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aqui nós vamos entrar na segunda parte do texto, porque nós retomamos entendendo o que é a história de Caim e Abel. Quem é Caim? Quem é Abel? Por que o primeiro assassinato acontece com esses homens amando o pecado, com Caim amando o pecado? Chega no versículo 17: coabitou Caim com sua mulher, assim como começa o capítulo 4, versículo 17. Coabitou Caim com a sua mulher, a genealogia de Caim agora. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael. E a gente vai ver toda a genealogia de Caim citada pelos homens, pelos cabeças de cada família. Mas o que a gente vê aqui no versículo 17? Caim, o nome dele, o nome do seu filho, o nome da primeira cidade que ele dá, é o nome que louva o nome do seu filho. Coabitou Caim com sua mulher, ela lhe deu à luz Enoque, e Caim edificou uma cidade, e chama essa cidade de Enoque. Ele dá o nome do seu filho. Ele edifica a primeira cidade em louvor aos homens, em louvor ao seu filho, em louvor à sua genealogia, à sua semente. E sabendo quem é Caim, o que esperar da semente de Caim? Então o medo, que é fruto da iniquidade, da injustiça de Caim, o medo que é fruto de quem Caim é, cerca Caim dentro desses muros. Caim é obrigado a viver nos muros de uma cidade por medo, ao mesmo tempo que ele se vangloria nisso, criando filhos, enchendo essa cidade com vaidade arrogante. Ele se gloria em ter medo, ele se gloria em ter injustiça, ele se gloria em construir uma cidade ao seu redor. E aí continua a sua genealogia. A gente vê no versículo 19: Lameque tomou para si 2 esposas, uma era Ada, a outra se chamava Zila. A gente vê a origem da poligamia, como que a corrupção do legítimo matrimônio acontece na casa de Caim. O casamento até então era entre um homem e entre uma mulher, como o Senhor Deus criou. Mas Lameque, filho de Caim, para assim dizer, da genealogia de Caim, ele toma para si 2 esposas. E por que eu estou citando principalmente Lameque? A gente vai ver os outros filhos da descendência, mas olha só, versículo 23: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Esse é o filho de Caim. Então é como se ele dissesse assim, como se ele estivesse cantando uma canção para suas mulheres, ou proclamando uma ameaça. Essa é a ferocidade de Lameque. Ele é feroz, ele é ruim, ele é filho de Caim. E ele fala assim: eu matei um homem porque ele me feriu, como se ele dissesse: quem me feriu eu vou matar. O jovem, um rapaz que me pisar, eu vou matar. Quem estiver na minha frente eu vou matar. 7 vezes tomará a vingança de Caim, pois de mim, Lameque, 70 vezes 7. Porque eu sou muito ruim, eu sou muito perigoso. O que acontece na semente de Caim, gente? O que era uma vergonha, a marca vergonhosa de Caim para Lameque, é uma marca orgulhosa. Eu sou muito mais mal do que Caim, que vocês ouviram falar. Eu vou dominar muito mais. Eu não tenho escrúpulos tanto quanto Caim. É isso que a gente vê o ímpio fazer. A vida é assim, as coisas são assim. E você, irmão, você é assim? Como é que nós somos? Mais uma vez, quem somos nós nessa história? A obstinação do homem natural é essa.
eles se enfurecem contra o castigo divino, eles não querem chegar ao arrependimento. Lameque fala: se Caim foi punido, se a punição de Caim é por 7 vezes, a minha vai ser 70 vezes isso ainda, porque eu vou ser muito mais ruim do que Caim, eu vou ser muito mais mal, muito mais maldoso do que Caim. Eu tenho orgulho em ser mal, porque eu sou mal mesmo, eu sou ruim mesmo. Essa é a obstinação do homem natural, essa é a obstinação do homem que ama o pecado, da semente de Caim. Você tem coragem de parar para pensar sobre isso e se declarar bom diante disso? Você nunca matou uma pessoa? Imagino que não. Então, nós não somos tão ruins quanto Caim. Nós nunca cometemos um homicídio como Caim. Nós nunca matamos uma pessoa simplesmente porque ela nos feriu, como Lameque. Nós não nos orgulhamos de pisar nos outros e de sermos mais poderosos que as outras pessoas, como Lameque. Nós não. Quem é que faz isso? Então a gente está vendo aqui, nessa segunda parte, a obstinação, aonde a semente de Caim vai chegar. A gente vê que ele se orgulha em pecar. O homem ama o pecado. A semente de Caim, ela ama o pecado. E agora você imagina Eva e Adão nisso tudo, olhando a genealogia dele se perder por Caim, porque o seu filho ama tanto o pecado. O filho que eles ensinaram a ofertar ao Senhor, o filho que eles ensinaram a prestar culto ao Senhor. Qual que é o culto que nós prestamos? Como de Caim, por obrigação e por interesse em ter aprovação, ou como de Abel? E digo mais: quão pecadores são Adão e Eva, quão pecadores, eles traíram a aliança do Senhor. Esses miseráveis que amaram o pecado, amaram a palavra do serpente, eles ensinaram seus filhos a cultuarem. E nós, irmãos, quem tem filhos, você teria prazer que o seu filho cultuasse ao Senhor como você cultua? O seu filho obedece ao culto que você determina, que você o ensina a fazer? O seu filho entende o que é o dia do Senhor e tem prazer nisso? Ou ele faz as coisas por obrigação? Nós ensinamos os nossos filhos a amar o Senhor como nós amamos, e entendendo nosso mandato cultural. Nós ensinamos os nossos vizinhos que nós somos servos de Deus. Eles olham para o que nós fazemos e dizem: esses amam o Senhor, eles são verdadeiramente filhos de Deus. A essência não pode ser mudada, e a essência não pode ser enganada. Nós não podemos mudar quem nós somos pelas nossas forças. As nossas boas obras não podem maquiar o quão pecadores e miseráveis nós somos. Nós não podemos esconder quem nós somos com as coisas que nós fazemos. Os nossos filhos, eles percebem isso. Caim, ele aprendeu tudo que deveria fazer e não fez. Aí imagina um filho de Caim como Lameque, que aprendeu tudo que não deveria fazer e fez. Essa é a tendência natural. Se um pecadorzinho, a semente de Adão e Eva, que aprendeu certo, ama o errado, quanto mais quem aprendeu errado. E a nossa responsabilidade nesse mundo, nessa vida, é de ensinar a todos os homens o que é o certo. Se você é um filho de Deus, você deve ensinar aos seus filhos, aos seus colegas, aos seus patrões, aos seus vizinhos. Sabe, a gente para pensar assim: a situação do Brasil é uma situação tão difícil, tão desprezível. A situação de Jequitinhonha, a situação da empresa que eu trabalho é tão horrível. E quem é você nessa empresa, irmão? Você é aquele que é como Abel, ou você é aquele que é como Caim e que ensina que realmente a gente tem que ter a sede pelo poder? Como nós vemos no Salmo 8, sede por vingança, ser vingador é diferente da sede por justiça. E aí, o que nós estamos vendo aqui na história de Caim e Abel? É a antipatia moral de uma religião que é carnal para a verdadeira religião, que é espiritual. A religião carnal, ela tem antipatia à religião verdadeira. Então o que a gente está vendo? Que justamente o problema não é o que você faz,
problema é o que você é. O problema não é o que você compra, o problema é o que você deseja. A nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Então, talvez Caim era esse que agia somente como culto no momento que ele vai ofertar. E Abel é esse que entendia que a sua vida toda era um culto diante de Deus. A gente chega nesse ponto da segunda parte, que é um momento totalmente desesperador. Qual a solução para isso? Porque aí alguém pode dizer, vamos matar Lameque. Mas Lameque tem filhos. Então, qual que é a solução para resolver essa semente de Caim, esses homens que amam o pecado? A verdade, como eu falei, a vida como ela é assim mesmo, e nada pode ser mudado, a não ser que o Deus Criador, o Deus que te criou, o Deus que me criou, criou todas as coisas, que tem poder sobre a nossa natureza, a não ser que Ele troque quem nós somos, a não ser que Ele troque a nossa natureza de amar o pecado e nos transforme, não mais em pecador, mas em um justificado. Transforme o nosso coração, não mais no coração que ama a vergonha do pecado, mas no coração que vai se regozijar na redenção, na misericórdia. Versículo 25, a gente entra na última parte do texto. Depois de toda a esperança perdida, depois que os homens amam o pecado e buscam se aprofundar cada vez mais no pecado, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E ela percebe agora que verdadeiramente o valor não estava em Caim, o valor está no Senhor. Talvez quando nós precisamos perder muitas coisas para entender verdadeiramente onde está o valor real das coisas. E aí a gente vê lá no contraste com o versículo 17, que Eva, ela louva o nome do Senhor pelo seu filho, enquanto Caim, ele louva o nome do seu filho pela cidade, pelo pecado, ele ama esse pecado. Então Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva agora ela se regozija no Senhor. Deus me deu, Deus me concedeu. Eu não adquiri com o auxílio, com a mera ajuda do Senhor. O Senhor me deu isso totalmente. Eu não poderia mudar as coisas, mas o Senhor me deu Sete, me deu outro descendente. Versículo 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou um culto, mais uma vez, um culto de adoração, um culto verdadeiro ao nome do Senhor. Então o caminho natural do homem é a perdição e a maldição. O caminho natural do homem é como a semente de Caim, é ir caminhando para isso. Mas Deus intervém na ordem natural das coisas. Deus intervém na vida como ela é e nos dá esperança, nos dá uma nova vida, nos dá a contemplar o que verdadeiramente é uma vida, o que verdadeiramente é comunhão. Deus intervém para redimir, Deus intervém para trazer redenção. Percebe que a alegria de Eva, que é justamente essa: o Senhor não desistiu de nós. Nós traímos, Caim fez o que fez e foi até o final. Lameque com 2 esposas, amando o pecado e a injustiça, mas Deus não nos abandonou. Então uma criança que nasce é a esperança que renasce. Ainda existe esperança. O Senhor não abandonou a criação, o Senhor não abandonou os homens. Deus não desistiu. Nós falhamos e Eva e Adão talvez já tivessem até desistido, mas Deus não desistiu. O Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. O Senhor levantou Enos, o Senhor levantou Sete, o Senhor levantou um culto verdadeiro. O Senhor nos deu a conhecer a verdadeira religião. O Senhor nos deu a conhecer a verdadeira religião, o verdadeiro religar a Deus. Então, como a gente falou, o Senhor dá à humanidade a conhecer o que é o amor verdadeiro, dá a conhecer a verdadeira religião, e nós vemos em Caim e Abel a falsa religião que busca a aprovação de que quando não dá mais, esse homem é abandonado, e a verdadeira religião de quem está disposto a morrer
simplesmente por amor ao Senhor, porque o Senhor é tudo que Ele tem. E se perder isso, perdeu tudo. Mas se nós perdermos tudo e tivermos o Senhor, não temos do que nos queixar, não temos do que lamentar, nós temos o Senhor. Então, vamos para as nossas aplicações, porque o que Gênesis 4 vai mudar na nossa vida? Se você é Abel ou é Caim, o que essa palavra vai mudar para você na sua semana? O que nós entendemos aqui? O problema não era a oferta, o problema era o coração de Caim. O problema não era o que Caim deu, o problema era quem Caim amava, quem Caim era. Então a oferta é rejeitável por causa de um coração que é abominável, por causa de um coração que não ama ao Senhor. E a gente vai vendo na história que Abel, ele é aceito por Deus. Olha que maravilha. Abel é aceito por Deus, mas ele é aceito por Deus e é morto. Caim é rejeitado por Deus e continua vivo. Parece que Caim prevalece. Essa é a vida como ela é. Parece que Caim agora Caim triunfou. E nós estamos vendo que a verdadeira religião nos chama a não triunfar, nos chama a reinar em nome do Senhor. Abel é esse que tem o seu nome lembrado até hoje, de uma maneira positiva, o seu sangue, como nós falamos hoje nas ofertas. E Caim, a impressão que dá é que Caim prevalece, mas é justamente o contrário. O Senhor vê o que o homem não vê, o Senhor conhece o que o homem não conhece. O que a gente vê no versículo 1, quando Débora diz: eu adquiri um varão com auxílio do Senhor, esse varão que eu amo, esse meu primogênito. Mais uma vez, parece que Caim triunfa e Abel é morto e perde na história de uma competição entre os dois. Mas irmãos, glória a Deus, graças a Deus, se nós somos como Caim. Seus pais já te desprezaram como Abel. Olha que maravilha, graças a Deus. Porque aí quando nós não temos sequer os nossos pais, nós temos Deus. Nós temos um pai verdadeiro. E aí parece que, como na história de Abel, esse único pai que se lembra dele, que se preocupa com ele, o abandona. Será? Abel é tomado por justo. Abel é tomado por filho de Deus. O que importa a vida aqui prevalecer sobre Caim, se Abel é chamado de justo, é chamado de filho de Deus, é chamado de aquele que oferece pela fé uma oferta que agrada ao Senhor. O que é que tem mais valor do que isso na nossa vida, irmão? E esse é o ponto para a gente pensar. Nós somos filhos de Caim, mas nós permanecemos como Caim. Nós somos filhos de Abel, segundo a promessa. Nós queremos prevalecer e triunfar, nós queremos ofertar. É o que nós falamos algumas semanas atrás. O verdadeiro amor lança fora todo medo de nos entregar, todo medo de perder. Porque perder em Cristo é ganhar. Parece que Abel perdeu, mas na verdade quem perdeu foi Caim. Caim perdeu tudo. Caim é amaldiçoado. Caim é amaldiçoado pelo próprio Deus. Caim é esse homem que não confia no julgamento de Deus. Caim é esse homem que não confia em Deus. Ele não confia na palavra do Senhor. Ele não confia quando o Senhor fala com ele, quando ele pede a felicidade. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Você pode ser aceito, como no versículo 7. Caim é esse que não consegue se arrepender. Ele não é capaz de um arrependimento, ele não é conduzido ao arrependimento. Um homem que não confia no julgamento de Deus, que não confia na palavra de Deus, ele não vai ser capaz de fazer o que Deus lhe pede, porque ele não confia em Deus, ele não ama o Senhor. E aí, mais uma vez falando, o problema não é o que a gente faz. O que a gente faz é um reflexo de quem a gente é. O problema não é o que você fez hoje, o que você fez ontem. O problema é quem você é. É a sua natureza pecaminosa que ama o pecado. Então, que nós possamos, irmãos, confiar na palavra do Senhor, confiar no julgamento do Senhor. Se o Senhor me diz que eu sou justificado, eu sou justificado. Se o Senhor me diz que eu sou amado, eu sou amado pelo Senhor. Se o Senhor me diz que eu sou um pecador, é porque eu sou um pecador, eu preciso me arrepender. A gente vê no versículo 10, quando Deus pergunta a Abel: o que fizeste?
essa mesma palavra do Senhor é para nós hoje. Hoje nós temos a oportunidade de confessar como Caim teve. O que você fez, irmão? O que você fez? O que fizeste? O Senhor sabe que você pecou, e você tem hoje a oportunidade de se confessar. O que fizeste? O que fizeste contra o seu irmão? Como nós falamos lá atrás, que não tem nenhum assassino, não tem nenhum matador de aluguel, não tem ninguém que é como Lameque, será? Você não chegou a matar o seu irmão fisicamente, mas você já matou o seu irmão no seu coração? O que você fez? Você odeia o seu irmão, que Jesus fala lá em Mateus 6, Mateus 5. Aquele que odeia o seu irmão é considerado como um homicida, é aquele que mata o seu irmão no seu coração. Mas mais do que isso, irmão, o que você fez? O que você fez contra o seu irmão que você vê? O que você fez contra o seu irmão que você não vê? Contra o nosso irmão primogênito, contra Jesus. Ele foi crucificado por causa do seu pecado, ele foi crucificado por causa do meu pecado. O que nós fizemos? Nós temos hoje a oportunidade de confessar. Nós temos hoje a oportunidade de declarar que nós não somos como Caim, que nós recebemos uma nova natureza. Se arrependa, irmão. Esse é o tempo do arrependimento, é o tempo de nos achegarmos à cruz, a essa oferta maravilhosa e gloriosa, que lança fora todo o nosso pecado, que tira todo o nosso medo de ser Abel, de servir, de oferecer tudo que nós somos, de oferecer tudo que nós temos. Eva lá atrás, no capítulo 3, ela é persuadida a pecar pela serpente. E Caim, nem mesmo o próprio Deus tentando dissuadi-lo, ele não se arrepende. E você? Você tem hoje a oportunidade de confessar quem você é. Você ama a palavra da serpente? Você ama a palavra de Deus? Você confia no julgamento do Senhor? Você pode se levantar hoje e oferecer um culto verdadeiro, um culto como o de Abel, um culto com ofertas verdadeiras. E o último ponto: se o ímpio se orgulha em pecar mais, em ferir, se o ímpio se orgulha em matar, nós não. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por causa de Cristo. Como lá em Mateus 18, 21, nós nos orgulhamos em perdoar 70 vezes 7. Nós nos orgulhamos em amar. Nós nos orgulhamos do contrário de Lameque. Nós nos orgulhamos em servir. Então, irmãos, assuma essa postura, que isso seja quem você é. Se arrependa hoje, se entregue totalmente ao Senhor. Viva a vida como ela deve ser vivida em Deus, como ela deve ser vivida através de Cristo, como ela deve ser vivida em amor, em novidade de vida. Nós somos amados porque Cristo se entregou no nosso lugar, porque Cristo fez o papel de Abel e nós fizemos o papel de Caim. E hoje nós temos a oportunidade de não agirmos mais como Caim, de confessarmos, de nos arrepender, de largar esse ressentimento covarde, que não tem coragem de pedir perdão, que não tem coragem de se arrepender. Então eu te convido, irmão, a fechar os seus olhos e a agir como Caim não agiria, de fechar os seus olhos e agir como Ícaro não pôde agir, a aceitar quem você é, a confessar quem você é, porque as nossas tentativas de produzir asas não vão nos tirar desse labirinto. Somente a cruz pode nos tirar desse labirinto que nós vivemos de um lado para o outro buscando respostas. Dédalo não pode nos salvar, Caim quer nos matar, Jesus Cristo nos salva.